fase no Corinthians é terrível. Eliminado da Libertadores, o Timão já teve 4 treinadores diferentes na temporada 2023. E é difícil ver uma saída pro Corinthians que não seja se afundar ainda mais em dívidas para reforçar o seu elenco. E diante dessa situação, damos início a uma nova série no canal, a série Crise no Timão, onde vamos trazer alguns fatores que são responsáveis pela situação complicada em que o alvinegro paulista se encontra. A começar por ele, Gustagol. Pois é, meus amigos, Gustagol era um apaixonado pelo Corinthians, de marca na pele e tudo. Como a Fiel gostava, ele era um jogador que dava vida dentro de campo, mas que foi colocado para fora do Corinthians por não atender o perfil que o treinador buscava. Dispensado sem cerimônia e tratado como um jogador que não servia, de longe o Gustagol vê o Corinthians no momento em que ele seria com certeza uma peça que faria toda a diferença no Timão. Mas por que é que o Gustagol foi dispensado do Corinthians? Quem foi o responsável pela saída do jogador? Como ele tá hoje? E ele toparia uma volta pro Corinthians? Fica tranquilo que eu vou te falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Dia 14 de fevereiro de 2019, o Corinthians empatava em casa com o Racing pela Copa Sul-Americana. Era um resultado ruim, mas não foque nisso, pois o Timão repetiu o placar na Argentina e conseguiu a classificação nos pênaltis. O foco nesse dia era outro. Na transmissão da DAZN havia um comentarista ilustre, um dos maiores treinadores do mundo, José Mourinho, o Special One, acompanhava a partida e tecia os seus comentários. E naquele dia o José Mourinho ficou encantado com um jogador do Corinthians, o centroavante Gustagol. Mourinho disse coisas na transmissão como: consigo vê-lo perfeitamente na Europa, tem as características pro futebol europeu, ele é forte, tem técnica, cabeceia muito bem, é um centroavante que eu não conhecia, atacante de mobilidade que toca e aparece na área para cabecear, ele cabeceia muito forte, quero vê-lo mais para ver a movimentação e jogo entre linhas, ele tem força mental, observei a maneira como ele conversa com os companheiros. Foram tantos elogios que o Mourinho precisou depois dar uma baixada na bola do Gustagol. Vou parar de elogiar o Gustagol, o seu agente deve estar esfregando as mãos nesse momento. Bom, e aquelas palavras vinda de um dos melhores e mais vitoriosos treinadores de todos os tempos é algo que para Gustagol deve ter soado como um bálsamo para tantas feridas que a sua passagem no Corinthians já tinham lhe causado. Gustavo Henrique da Silva Souza, mais conhecido como Gustagol, nasceu em Registro, no interior de São Paulo, em 29 de março de 1994. Ele começou nas categorias de base do Tabuão da Serra, inclusive participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014 e foi artilheiro da competição. Depois do sucesso na Copinha, ele foi pro Criciúma e já em 2014 subiu pro elenco principal e conseguiu fazer boas partidas com o clube naquela temporada. Em 2015 ele foi emprestado ao Resende para a disputa do Campeonato Carioca, depois disso passou emprestado ao Atlético Tubarão de Santa Catarina, passou pelo Nacional da Madeira de Portugal, fazendo sua primeira temporada fora do país e no começo de 2016 viveu o grande momento da sua carreira na volta ao Criciúma. Ele estava, como se diz na linguagem da bola, fedendo a gol. Em 32 partidas pelo clube marcou 18 gols e o desempenho chamou a atenção do Corinthians, que fez a contratação do atacante. O Gustagol chegou ao Timão sem expectativa por parte da torcida, mas ele estava muito feliz pela grande chance da sua carreira, marcou na pele a tatuagem da sua estreia pelo Timão e foi tratado por muitos como maluco, não devia fazer isso, vai fechar as portas para outros clubes, mas ninguém parou para se perguntar da importância daquela conquista para o jogador, do que é que ele havia passado para chegar até ali. Na tatuagem podia-se ler no calção a palavra superação. E olha, o Gustagol, como eu te disse, foi massacrado, principalmente porque assim que ele chegou ao Timão, o rendimento dele foi péssimo. O jogador não rendeu nada no time e acabou então sendo emprestado pelo Corinthians. Para os rivais, o Gustagol virou uma piada. Mal no Timão, ele foi emprestado ao Bahia, depois pro Goiás e infelizmente o jogador não tava bem mesmo. Imagina só o que é que não deve ter passado na cabeça dele. Tinha jogado fora a grande chance da sua carreira? Será isso? Muitos já davam o Gustagol como acabado pro futebol. Mas em 2018, uma ligação mudou completamente a vida do jogador. Era uma ligação do Rogério Ceni, que estava no Fortaleza na época. Convidava o Gustagol para fazer parte do projeto e defendeu o Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, no começo,
Relutante, acabou topando, viu a grandeza do projeto e aceitou o desafio. E ali, as palavras naquele calção faziam todo sentido. Superação. Gustavo foi campeão da Série B de 2018 com o Fortaleza, entrou para a seleção do campeonato como melhor atacante, artilheiro estadual, 30 gols na temporada o tornaram o artilheiro do Brasil no ano. Superação. Ah, mas é o Fortaleza. Ah, mas é a Série B. Bom, você tá errado, Fortaleza é gigante também. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, o Gustavo continuou calando os críticos onde quer que fosse. O atacante que havia saído do Corinthians por não ter qualidade para defender o timão, voltou em 2019 ao Alvinegro Paulista por pedidos da torcida e do próprio treinador Carille. Dessa vez, com outro peso e status, o jogador foi imprescindível no título do Campeonato Paulista de 2019. Entrou para a seleção do campeonato e os seus gols foram cruciais para a conquista do último título do Corinthians. Sim, o último título conquistado pelo Corinthians foi o Paulistão de 2019 com o Gustavo. E sim, foi o título com gol do Wagner Love, mas você sabia que o Gustavo fez aquelas partidas importantes pelo timão machucado? É verdade, o cara tava com tanto medo de perder espaço no time que ele havia conquistado com tanto sacrifício no Corinthians que ele sentiu uma dor na coxa e não contou pra ninguém. Fez mais 5 partidas até o título machucado e só depois que foi campeão paulista com o Corinthians que ele avisou pros médicos, e então foi constatada uma lesão que o tirou dos campos por muitos jogos na sequência da temporada. Mas calma, eu não tô falando que o Gustavo era o Ronaldo fenômeno, ele tinha lá suas limitações, cometia seus erros e volta e meia desperdiçava uma chance que irritava muito a torcida, isso é verdade. Mas eu te pergunto, hoje, sem considerar a parte financeira, você trocaria o Gustavo pelo Yuri Alberto? Eu sei a sua resposta. Mas se o Gustavo era um jogador que encantou o Mourinho, tem uma história tão bacana de superação, é corintiano de coração, por que é então que ele saiu do Corinthians? Bom, o Corinthians decidiu que em 2019 ia mudar os rumos do clube, que vinha de uma sequência de treinadores que jogavam na defesa, saindo no contra-ataque, Mano, Tite, Carille e companhia, e decidiu-se no Corinthians que era hora de mudar o estilo de jogo, apresentar um futebol bonito e vistoso. Então foi contratado um treinador jovem e vitorioso, que estava fazendo um trabalho magnífico no Atlético Paranaense. E o que a chegada do Thiago Nunes fez com o Corinthians, meu amigo, isso vai entrar para os anais da história. Muitos falam da dispensa do Ralf e do Jadson, que não estavam nos planos do treinador e que acabaram sendo dispensados pelo clube sem muita consideração por parte do timão. Mas pouco se comenta que o caso do Gustavo é exatamente o mesmo. A comissão técnica do jogo bonito decidiu que o Gustavo e o seu estilo de jogo aéreo e de força não combinavam com o Corinthians. E assim o timão, sem delongas, liberou o Gustavo para procurar um novo destino. O timão liberou o atacante de 26 anos e ficou com Mauro Bozelli e o Wagner Love, de 35 anos. E o Gustavo acertou a sua ida para o Internacional de Porto Alegre, mas com a paralisação do campeonato devido à pandemia, ele mal entrou em campo pelo Colorado e acabou sendo negociado com o Jeonbuk da Coreia do Sul. E no país asiático desde 2020, o jogador é um dos ídolos do time e um dos principais jogadores da Liga Sul-Coreana. Multicampeão e recordista na Coreia do Sul em diversos números, inclusive tendo o gol mais rápido da história da liga com apenas 10 segundos de jogo, o Gustavo não pensa em voltar para o Brasil no momento. Principalmente no que se refere à segurança, o Gustavo hoje está bem confortável vivendo na Coreia do Sul, mas ele deixa bem claro que ninguém sabe do dia de amanhã e que ele não descarta, quem sabe um dia, voltar ao futebol brasileiro. E eu não acho que o Gustavo seja um centroavante incrível, mas que ele foi injustiçado no Corinthians, bah, disso eu não tenho nenhuma dúvida, e que se fosse hoje, se ele estivesse nesse time, com certeza seria titular, custaria menos e arrisco a me dizer que o Corinthians não estaria eliminado da Libertadores 2023. A crise no Corinthians, é claro, não é culpa do Yuri Alberto e sua falta de gols, não é culpa do Thiago Nunes. A crise no Corinthians vai muito além, principalmente com decisões sem critérios ou planejamento que levam o clube a uma dívida gigantesca e um elenco envelhecido e de pouca qualidade. Sem dinheiro, o remédio acaba sendo o próprio veneno, gastar mais, aumentar a dívida para evitar um vexame ainda maior. Mas e você, torcedor? Quem é o principal responsável pela crise no Corinthians? O Gustavo teria vaga nesse time? Deixa aqui nos comentários, quero conversar com você sobre isso. E outra coisa, você se lembra do Jorge Henrique? Claro que lembra, né? Pois é, você sabe por que ele saiu do Corinthians? Bah, essa história é mais complicada. Clica aqui que eu vou te contar no card, beleza? Te espero lá.